E esse é um conceito que tem até dentro da diretriz de cardiologia de prevenção de aterosclerose. O quanto mais cedo você jantar, menor é a taxa de infarto. Isso tem escrito e descrito na literatura. Então, assim, quanto mais cedo você jantar, menor a tua taxa. Essa é uma dica importante. Que você acaba entrando dentro da tua janela de jejum, que a gente fala que é o jejum fisiológico, né? O ser humano, ele nasceu para ficar um tempo em jejum, né? A gente não tem alimentação o tempo todo disponível. O tempo todo, né? Então, pelo menos uma janela de 12 horas noturnas seria o ideal. Então, das 7 às 7, das 6 às 6, das 7 às 8, enfim. Isso a gente nem chama de jejum intermitente. É um jejum fisiológico, tá? Das 8 às 8, ok? Ok, qualquer 12 horas tá valendo. Intermitente seria a partir de quanto tempo? Intermitente é um conceito que é a partir de 14 horas. A gente considera um jejum intermitente 14, 16. A gente vê benefício a partir de 14, mas benefício começa mesmo de verdade a partir de 16, assim, é um benefício mais intenso. O sono é o quarto ou o quinto? O sono é o quarto. E a última, só uma dica ainda no sono. Questão da luz, né? Assim, a gente está hoje em dia exposto à tela o tempo todo, tela, né? Celular, luz azul, né? Isso aí é uma coisa importante, porque assim, isso é legal, cara. A gente tem no alto dos nossos olhos um receptor para luz que estimula você a ficar acordado. Então, quando você quer dormir, se você conseguir colocar a luz baixa, ou seja, um abajur, por isso que existe o abajur e tudo, é para essa parte de cima do teu olho não ficar ativada e você conseguir dormir melhor. Então, se a luz puder vir de baixo, é melhor. Só isso já faz uma diferença grande. Olha. É legal, né? Legal. Vou mudar o lugar do abajur. Porque a luz que a gente teria seria o quê? Uma fogueira, uma tocha, né? Isso aí. Né? É muito maneiro, né, pensar nisso, assim, de como que eles viviam lá atrás. Assim. Mas recentemente eu comecei a pensar mais nessa coisa, tipo, beleza, a gente foi feito para dormir no escuro absoluto, mas se você pensar na realidade concreta que a humanidade enfrentou, o ser humano Homo sapiens e outros hominídeos também anteriormente, pô, a gente vivia numa guerra constante, uma tribo invadindo a outra, bicho, né, um leopardo, um tigre dente de sabre, saia para caçar, tinha que levar um monte de idoso grávida com um pedaço de osso na mão para sair na porrada. Tipo, loucura, né? Então, não tinha essa paz toda, assim, né, que a gente... Então, não sei também, até que ponto... a gente fantasia. Até que ponto, assim, a gente é feito para aguentar estresse constante, porque a gente vive no Brasil, é um lugar muito violento, a gente está o tempo todo com medo de ser assaltado. Eu achava que o estresse estava incluído nessas preocupações. Está na saúde mental. Com certeza absoluta. Mas até que ponto a gente tem que enfrentar o estresse da vida, até que ponto a gente tem que evitar... Eu fico nesse dilema. Ninguém consegue fugir de todo o estresse, né? Ninguém consegue. O Túlio acabou de contar no começo da entrevista que deixou a pós-graduação por conta de um assalto. É isso aí. Sim. Você ficou ferido nesse assalto? Não, meteram a arma na cabeça só, mas não puxaram o gatilho, não, graças a Deus. Mas é um estresse. Demais. Nossa Senhora. Tanto foi um estresse traumático que eu saí de São Paulo, abandonei um doutorado e tudo, né? Então, assim, é um estresse. E o último pilar é a espiritualidade, né? Que é o quinto pilar ali, e aí entra um conceito que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas pensam em religiosidade, né? A religiosidade, ela pode fazer parte, sim, do conceito da espiritualidade. Tem altas pessoas, assim, extremamente religiosas e que não são tão espiritualizadas, assim, e pessoas que não são religiosas e que são altamente espiritualizadas, né? Então, o conceito de espiritualidade é o conceito da empatia, do fazer o bem, de pensamentos positivos, de energia, de acreditar num ser superior, né? Nem todos precisam acreditar nisso, mas quem acredita, ótimo. E utilizar essa espiritualidade a favor da tua saúde faz muito sentido, principalmente através da saúde mental. Então, é uma arma muito poderosa. E existe, dentro da diretriz brasileira de prevenção de aterosclerose, de novo, um capítulo, espiritualidade e doenças do coração, mostrando exatamente a importância de você cuidar bem desse pilar para evitar um infarto ou um AVC, alguma coisa nesse sentido. Eu queria falar um pouco de colesterol, porque é uma coisa muito polêmica, né? Assim, você falou numa paciente com 450, né, de colesterol. Aí o ideal parece que é 200, né? Ou já é menos, 190? Não tem ideal, né? Não tem ideal. Aí é a polêmica. Como valor de referência, né? Mas está escrito no exame, valor de referência. E tem gente que fala que o colesterol não é o vilão. Laí Ribeiro, por exemplo, fala isso, que o colesterol não é o vilão.
Não, E ele tem fala gente- o contrário. Ele fala que pessoas que têm colesterol alto têm menor chance de morrer cedo. Tipo, Então, eu adoro o Laí, discordo em partes da frase dele. Sabe o que eu falaria? Que o colesterol ele pode ser o vilão. Porque todo mundo acha que o colesterol é o vilão. E tem uma parte que fala que o colesterol nunca é o vilão. Eu falo que o colesterol ele pode ser o vilão. Então, quando você pergunta de número, né, rapidamente, só para o pessoal entender, estudos antes do início da estatina no mercado, a estatina entrou no mercado em 1987. Até 1987, os estudos mostravam que a população humana, a raça humana, tinha um colesterol normal em torno de 240. A média era 240, tá? Variando de 220, 270, mais ou menos. Então, esse é um colesterol padrão normal da população humana, né? Depois disso, a história já começa a vir com uma interferência da indústria farmacêutica por trás disso tudo. A estatina não chegou no Brasil em 87, não. Estatina foi lançada fora em 1987. Aqui deve ter chegado, sei lá, 97, uma coisa assim, foi não? bem antes disso. Foi antes? Foi. Porque eu me lembro que foi uma capa da Veja. Aí, o ano certo da chegada aqui... Eu não sei, eu sei te o ano dizer. certo da chegada, porque eu estava num casamento de uma médica no Rio, e a menina que fez a matéria da Veja, da estatina, tomou uma chacoalhada de vários médicos que estavam na festa do casamento, dizendo que era uma coisa de laboratório e tal. Ali já tinha uma discordância. Entendi. Entendeu? Eu me lembro direitinho, me lembro da capa da Veja. A estatina é vilão, é boa? Estatina Qual é bem da colocada estatina? salva vidas. Assim, estatina bem colocada salva vidas. O problema é o superuso da estatina. Né? Então, assim, você pega... É isso aí. Você pega paciente de prevenção primária, que é aquele paciente que não tem doença nenhuma, e que, por ter um colesterol de 220, 230, entram com estatina nele. E aí não faz o menor sentido diante de um paciente de baixo risco cardiovascular. Então, a estatina, quando bem empregada num paciente de alto risco cardiovascular ou num paciente em prevenção secundária que já tenha um evento cardiovascular prévio, tem muito estudo científico demonstrando o benefício dela em diminuição de mortalidade, de taxas de reinfarto e tudo. O que se pode questionar é a qualidade desses estudos, se não tem um viés da indústria farmacêutica por trás e tudo. Mas aí a gente vai começar a questionar toda a ciência, né? Esse E aí você entra dentro de um universo que você fala assim, vou questionar isso, vou questionar aquilo, vou questionar a ciência. Mas como você todo, acha que a estatina deve ser usada ou não? É o remédio que eu mais Ou, sei lá, um prescrevo no meu colesterol consultório. com 250, 260? Não, aí não. A Não? estatina ela deve ser porque utilizada... relativo a todo um quadro, né? A estatina deve ser utilizada quando você quer abaixar o risco cardiovascular do paciente. Esse é o objetivo final da estatina. Então, se o paciente tem um colesterol de 260, por exemplo, tá? Mas ele tem uma qualidade boa desse colesterol, ou se aí é uma coisa que eu trabalho muito, se eu tenho suplementos fitoterápicos, fitonutrientes que consigo trazer esse colesterol para baixo de uma forma natural, sem precisar agir com um remédio junto ali, para que eu vou entrar com um remédio alopático nesse cenário? Né? Você entraria com o quê? Com coenzima Q10? Não, os melhores suplementos para reduzir o colesterol é o extrato de bergamota, que chama Citrus bergamia. É uma bergamota. É mesmo? Não é a bergamota do Rio Grande do Sul, não. É uma bergamota italiana. É uma fruta verdinha, toda enrugadinha, assim, bem esquisita. Chama Citrus bergamia. Tem o Redis Rice, que é o arroz vermelho fermentado, que é um suplemento japonês que veio lá do Japão. Tem o policosanol, que é um álcool extraído ou do arroz ou da cana-de-açúcar, que também tem um benefício bacana em colesterol. Tem berberine. Berberine é um suplemento muito bom, utilizado para redução de colesterol e melhora da glicose no nosso corpo, no aproveitamento da glicose de forma geral, na redução de insulina e tudo. Então, tem fitosterol. Fitosterol seria o colesterol da planta, e aí teu corpo absorve ele e não absorve o colesterol, mas aí ele compete com esse colesterol mais a nível alimentar. Então, a gente tem opções para melhorar o colesterol do paciente com fitoterápicos. Então, se o paciente tem baixo risco ou até moderado risco e o problema é pontualmente a quantidade e qualidade do colesterol, você pode abrir mão disso. Agora, não. Se o problema é risco cardiovascular, eu não abro mão de prescrever uma estatina. Então, respondendo a tua pergunta, é o remédio que eu mais prescrevo no meu consultório. Qual que é o remédio que você mais prescreve? É estatina. Porque eu não abro mão de usar quando é necessário. Só que eu falando aqui, às vezes as pessoas não entendem. Assim, talvez, eu vou botar em porcentagem talvez mesmo, tá? Talvez 5% das pessoas que usam estatina hoje são as pessoas que deveriam usar. 95% usam à toa. É tão chocante mesmo a esse ponto. Mesmo? Assim.
Mas não podemos falar mal da estatina em si, você entendeu? É o radicalismo ali. Então, por exemplo, a questão do colesterol que eu falei do negócio do número e tudo, o que determina, na verdade, o risco dele causar a doença, primeiro é essa base inflamatória, é a arteriosclerose, essa coisa a disfunção da base endotelial. da proporção das apolipoproteínas, essa... Perfeito. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.